Tá, gente. Então, vamos começar. Lembra que essa aula é uma continuidade da aula passada, onde nós trabalhamos o tema globalização e vocês já responderam o formulário, né? Daí, a partir da semana que vem, eu vou enviar o novo formulário e vocês vão responder de acordo com essa aula de hoje. Bruna, coloca os slides, por favor. Então, quando a gente fala de fluxos e redes geográficas, a gente vai ainda estar falando do mundo globalizado, e esse mundo globalizado, ele é conectado por meio das tecnologias. Todos vocês, eu vou pedir para um de vocês responderem, por favor, tá? Todos vocês compreenderam o que é a globalização na íntegra, ou ficou alguma dúvida? Alguém pode me responder? Pode falar, Luan. Oi? Todos vocês entenderam o que é globalização ou vocês ainda ficaram com alguma dúvida em relação a esse processo? Eu entendi. Calma aí, professor, eu já Entendeu? volto. Tá. Então, sempre, né? Então, a gente vai falar de fluxos e redes. Lembra que essas redes, né, elas são pontos de conexões e esses pontos de conexões são interligados por meio da tecnologia. Essa tecnologia, né, é esse processo advindo do período onde o desenvolvimento tecnológico teve seu início lá no período da Guerra Fria. Quando os Estados Unidos da América desenvolveu os satélites, o computador e a internet, ali ele conseguiu controlar o espaço, né, principalmente o espaço aéreo. Logo, com o controle do espaço aéreo, ele conseguiu, né, vencer aquele processo, aquela disputa entre o capitalismo e o socialismo, que a gente fala entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e esse processo, ele integrou o mundo, né? Então, o mundo passou a ser, né, capitalista, ou ter o seu sistema, né, político e econômico voltado para o capitalismo, para esse mundo, né, que nós vivenciamos hoje. As tecnologias, elas deram tão certo que, naquele período, era para uso exclusivo da polícia, ou do militar, ou do exército americano, né? Como elas deram certo, então eles perceberam que poderia ser integrada, né, ao sistema capitalista e desenvolveram a tecnologia para o mundo empresarial, para as multinacionais, para as grandes transnacionais que a gente fala hoje, né? Com o desenvolvimento voltado para a integração das multinacionais, eles também perceberam que o acesso a esse meio tecnológico pela sociedade poderia estar ainda mais integrando, né, todos os pontos da rede mundial, né, dessa rede que nós vivemos hoje, ou dessa interligação chamada. Né. Com essa interligação, os pontos foram criados e esses pontos, eles são em pontos invisíveis, mas eles formam uma rede ou uma teia chamada. Bom? Pode passar, Bruno. Então, qual é o objetivo dessa aula? Né? Que vocês compreendam essa dinâmica das redes, dos fluxos geográficos, né? Que estão relacionados à interação dos meios técnicos, científicos e informacional. Além de... Professora, desculpe interromper. Fala, Gabriel. Eu vou ter que sair agora, por causa que eu vou ir pra minha casa, que eu tô na casa da minha avó, tá? Ok, mas depois você assiste o vídeo, tá? Ok. Além das transformações do tempo, né? Aquele processo que ocorreu, porque o tempo foi modificado, e vocês já aprenderam isso, quando vocês tiveram acesso àquele mapa onde tinha o encurtamento das distâncias. Então, hoje nós não temos distâncias, porque o mundo é interligado, o mundo é conectado nesta rede geográfica, né? E esses pontos, eles são pontos fixos que articulam no espaço. Então, esses pontos materiais, eles são imaterializados no espaço. Aí depois eu explico para vocês o que é essa dinâmica de materialização e imaterialização. Especificamente, qual é, né,
o objetivo desta aula ainda, que vocês possam compreender as mudanças que ocorreram nos meios de telecomunicações, né? Como as telecomunicações articulam essas redes e a informação, ela chega até nós de forma muito precisa, de forma instantânea, tá bom? Pode passar, Bruna. As habilidades a serem trabalhadas, né? Que vocês possam descrever a organização econômica do mundo hoje como um fenômeno em escala mundial, então como uma integração. E essa integração, ela é responsável por reduzir a escala, então reduzir essa escala falando de distância, né? Então essa integração, essa ligação das redes, né? Elas eliminam as barreiras quando a gente fala em termos de distância. Pode passar, Bruna. O que são as redes, né? É o conjunto de informação e análise sobre a ótica das redes que articulam e organizam o território. Então, conjunto de informação que articula a rede por todo o território. Que território, professora? O mundo, né? Nós estamos falando em escala planetária. A partir do levantamento de sistemas de dados, por isso que é importante aquela questão das TIs, referente ao fluxo de mercadoria, de pessoas, de energia e informação. Inclui também o estudo do relacionamento entre as cidades e o estabelecimento de suas hierarquias, né? Então, a gente vai ter as cidades polos, as cidades grandes, as cidades globalizadas, como uma hierarquia nessa rede, ou como um ponto ou uma escala maior. As redes geográficas, elas envolvem o conjunto de fixos e de fluxos. Fixos são os pontos, então, digamos que as cidades, né, elas são os fixos, e os fluxos é o que circula entre as cidades, né? E esse comportamento né, desses instrumentos acaba gerando ou acaba conectando o mundo, ou a tal da globalização, como a gente chama. Pode passar, Bruna. Aí são os pontos, né? Então, eu vou ter o mundo, ou o planeta, ou, né, o globo terrestre, como vocês possam aí colocar, e eu vou ter os pontos que são os fixos. Então, vejam só, né? Como a gente tem aí o maior ponto na América do Norte, a gente compreende que é um dos lugares, né, onde a hierarquia é maior. E a partir da América do Norte, a gente vai ver que os outros pontos vão se interligando. Então, essa conexão, ela é tão precisa, né, que mesmo tudo partindo da hierarquia ou da cidade maior, da cidade tecnologicamente mais desenvolvida, acaba circulando por todo o mundo, por todo o planeta. Professora, por que em alguns lugares tem muito mais, né, os pontos fixos ou essas setinhas que circulam? Porque essas cidades são mais desenvolvidas tecnologicamente. Então, quando vocês analisam aí o ponto entre Estados Unidos e Europa, né, a gente vê que o ponto chega a brilha, a luzinha, né? Quando a gente olha aqui na América do Sul, a gente tem alguns pontos, a gente não vê, né, esses pontos tão fluido, vamos dizer assim, porque o desenvolvimento é menor. Analise o continente africano, né? É que aqui não dá para eu mostrar para vocês, mas todos vocês sabem localizar os continentes a partir do mapa? Eu ensinei isso para vocês, acho que nas primeiras aulas. Foi? Sim. Sabem, né? Então, analisem o continente africano. Nós temos o quê? Nós temos pontos maior, ou nós temos esses fixos menor. Por quê? Porque são países menos desenvolvidos, ou que estão menos integrados a esse processo de rede mundial, de comunicação, de serviço, de pessoas, de mercadoria, de informação, e assim sucessivamente. Pode passar, Bruna.
As redes geográficas, elas são tão importantes que elas constroem um elo, né? Esse elo é o que integra o sistema mundial. Em tempos de globalização, esses pontos, eles não podem desconectar-se um do outro, porque quando há uma desconexão, aquele país acaba saindo, né, da rede. Então, a integração de serviços, pessoas, informação, acaba sendo cortada. Então, digamos que onde isso é cortado, esse país não está integrado à globalização mundial, ou a esse processo, né, de transformação que a gente vive nos dias de hoje. O que permite também isso? A difusão dos meios de transporte. Lembrem que na primeira aula que eu falei de globalização, que foi uma daquelas que vocês estudaram, o encurtamento das distâncias, qual foi o fator importante? A modernização ou o avanço da tecnologia que permitiu a aceleração dos meios de transporte. Então, quando eu tive os meios de transportes acelerados, as distâncias encurtaram, os meios técnicos, né, se tornaram muito mais eficientes. Lembrem que meios técnicos é aquilo que eu faço, e eu faço com muita precisão. Com o advento tecnológico, né, minha margem de erro, né, e minha margem de tempo, distância, né, se tornou muito mais curta, né, ou praticamente inexistente, e, além de tudo, a instantaneidade da informação, da comunicação, que me permite o quê? O conhecimento cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais integrado. Pode passar, Bruna. Aí eu vou ter aqui, ó, os fluxos materiais e os imateriais. Professora, o que é material? Material é tudo aquilo que nós palpamos, né? Os imateriais é aquilo que nós não vemos, mas que circulam, né, pelo planeta, integrado pelas tecnologias. Professora, dá um exemplo claro, né, do material e do imaterial. Vamos falar dos meios de transporte, né? É um fluxo materializado. Então, eu vou, pego o ônibus, circulo, volto e eu consigo, né, adentrar a esse fluxo. Outro, mercadoria. Eu compro um produto, né, esse produto circula e, de repente, ele chega até mim. Então, ele teve um fluxo, uma interação, né, e ele é materializado. Eu pego, né, eu consigo visualizar. O que é o imaterializado? Aquilo que eu não vejo, mas que existe, né? O satélite, a rede de internet, a minha comunicação da televisão, aquela apresentação que eu posso estar assistindo. Outra coisa, né, que eu sempre dou o exemplo, o seguro, né? Todos vocês aqui têm plano de saúde? Alguém tem plano de saúde? Pode me responder. Eu tenho. Tem plano de saúde, Luan? Então, você sabe que ele existe, né? Você tem o plano, mas não é uma coisa que você pega, né? A mesma coisa é a sua conta do banco, né? Você tem a conta no banco, você tem o dinheiro, você sabe que tem o dinheiro, né, lá, e você não pega naquele dinheiro. O banco movimenta, aquele seu dinheiro circula, e ao mesmo tempo você não pega no dinheiro. Eu sei que eu tenho, vou chutar, eu sei que eu tenho $1 milhão na minha conta, né? Tá lá o dinheiro, né? Mas esse dinheiro não é materializado, ele é imaterial, então ele circula, eu tenho dinheiro, mas eu não pego, estou rica, né? Então, esse processo de integração, ele é decorrente desse processo de globalização, que ocorreu por diversos fatores, mas os mais importantes, a inovação tecnológica e o incremento do fluxo comercial no mundo inteiro. Tá? Então, o comércio, né, ou a circulação de mercadorias é o que permite isso, porque pode passar, Bruna, não tem problema não, né? A circulação de mercadoria ou de pessoas é o que integra isso, né? Não adianta apenas a bolsa de valores estar sendo movimentada se a circulação de pessoas, produtos e serviços não está acompanhando. Vejam só o que nós estamos vivendo agora, né? Eu acho que esse processo, né, de pandemia
né, nos permite compreender de uma forma muito lógica. Nós estamos vivendo numa era onde o capital, né, ele está circulando, mas não está circulando como antes, ou de uma forma, né, tão livre, e mesmo estando livre, o processo de circulação de pessoas, serviços e mercadorias não está acompanhando. Então, a velocidade, né, é diferente. Então, nós tínhamos um ritmo antes, e tudo circulava de forma, né, livre, né? Nós não tínhamos a barreira. Com a pandemia, nós tivemos restrições, né, tanto de pessoas quanto de serviços. Então, mesmo que o fluxo econômico circule, não é acompanhado, né, as outras prestações de serviço. Então, há uma interrupção, né? Então, nesse mundo globalizado, nós não podemos ter o que a gente chama de protecionismo, né? E nós estamos vivendo uma barreira protecionista, né? E no mundo globalizado, nós temos que ter o liberalismo, né? Para que todas as circulações aconteçam sem nenhum impedimento, sem nenhuma interrupção. Aí nós tivemos lá a imagem, né? Imagine quantos objetos existem no mundo. Aqueles que estão fixados no solo são os materializados, como os prédios, demais, né, outros produtos. Mesmo o nosso celular, né, ele é um produto materializado, ele está aqui. Mas a internet que eu utilizo, ele já passa a ser um serviço imaterializado. Eu não pego na minha internet, eu não vejo, eu só tenho acesso ao sinal que é conectado a uma rede e que circula livremente. Agora, os que lhes dão vida, aqueles que disparam, pelos quais passam os movimentos, os fluxos de energia, de transporte, de informação e de comunicação. Logo, fixos são estruturas, né? E fluxos são o caminho, né? Por onde circula esses fixos. Todos vocês entenderam? Sim. Está dando para entender? Fluxo Sim. é o caminho, é o processo que circula, os fixos, né? Sem os fixos, não teria os fluxos, né? Sem o fluxo, o fixo seria ainda muito, digamos assim, atrasado. Ele existiria, mas não seria nesse processo que nós vivenciamos hoje, né? Seria lá no processo que eu dei até um exemplo lá no vídeo que eu criei para vocês, né? Antigamente, como a gente se comunicava, né? Muito remotamente, dependia de um pombo-correio, né? Estou brincando. Mas a gente se comunicava de que forma? Eu tinha que ir até o outro, ou eu enviava um mensageiro até o outro, né? Ou nós passamos por um processo de inovação, depois da segunda revolução industrial, que inventaram o telefone, mas mesmo o telefone era de difícil acesso. Então, esses fixos, né, era muito lento. Com o processo de integração, de globalização ou de redes, esses fixos, né, passaram a ter o quê? O fluxo que permite a instantaneidade, a aceleração, a modernização. Pode passar, Bruna. Então, os materiais e imateriais, que eu já exemplifiquei para vocês. Pode passar, Bruninha. Aqui, ó. No mundo globalizado, cada vez mais surge a necessidade de lidar com as informações. As informações são necessárias para desenvolver habilidades exigidas no mercado muito competitivo, que as exige para manter a disputa econômica e tecnológica. Aí a gente fala, né, no mundo globalizado, a gente deixa isso apenas para as empresas, para os estados, para, né, o desenvolvimento da estrutura das cidades, né, comandado por algum outro, né, sistema ou instituição, ou nós, como seres, né, como pessoas, nós temos que acompanhar esse desenvolvimento. Nós, como pessoas, nós temos que acompanhar, né, o desenvolvimento que o mercado hoje nos exige. Por quê? Porque, do contrário, nós passamos a ser seres não, né, acoplados ou integrados a esse processo, e, por outro lado,
nós não estamos adequados ao mercado. Então, quando a gente pensa no estudante, mesmo, né, não estou falando nem de período de pandemia, estamos falando do mundo normal, né? Não dá para o estudante ser como antigamente, né? O estudante hoje, ele tem que ser um estudante ativo, ele tem que ser um estudante onde ele desenvolve outras habilidades, ele tem que ser um estudante, né, competitivo, porque não adianta dizer, eu sou como todos os outros, não dá, né, porque se você é como todos os outros, você vai estar nivelado numa nota como, né, o mundo todo, e o mercado vai querer selecionar aquele estudante, né, melhor, porque a gente sabe que o melhor sempre passou na frente, né? E isso não é dizer, professora, você está, né, com um pensamento contrário, não. Né? Se você tem uma melhor nota, você sabe que o seu currículo é muito mais valorizado. Tem empresas hoje que admitem o aluno, né, como jovem aprendiz, pela nota do boletim dele. Né? Tem empresas, né, que admite o profissional pela faculdade que ele cursou. Então, se você, né, cursa uma faculdade ralé aqui da Zona Leste e o cara cursou a Mackenzie, ou a PUC, ou a Belas Artes, o currículo dele já passou na sua frente. Né? Então, a gente sabe que o mundo é competitivo. Certo ou errado, não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui para estudar e compreender, né, que o mundo seleciona o melhor, que o mundo seleciona a evolução, e a gente tem que acompanhar esse ritmo, né, querendo ou não, né, a gente tem que estar integrado a esse processo, né. Pode passar, Bruno. Fluxos de ideias e informações, né? É a capacidade de trocar informação a nível mundial. Então, se eu sou uma pessoa proativa, né, eu já tenho essa habilidade de desenvolver a informação e me comunicar muito bem. E quando eu tenho isso, né, estou falando isso como pessoa, mas também para, né, as grandes empresas, porque as grandes empresas, elas precisam ter essa comunicação e essa integração ao mercado, eu estou falando, né, como um todo. E quando você se envolve nessas relações comerciais, você acaba influenciando pessoas e culturas, tanto no seu local, quanto no regional, quanto no global, e assim sucessivamente, né? Pode passar, Bruno. Então, essas informações, que por sua vez detêm as ideias, são aceleradas por uma rede de satélites e cabos, né? Então, eu estou falando aqui da internet, que conectam os computadores na rede mundial, transmite programas televisivos e possibilitam institutos de ensino superior e tecnológico a divulgar com maior rapidez seus estudos, os quais são usados para manter o mundo das ideias dinâmico e em expansão. Pode passar, Bruna. Pronto, gente. Chegamos ao final da nossa aula, tá? E eu espero que todos vocês tenham compreendido. Alguma dúvida? Alguma colocação de algum aluno? Não. Professora, Oi. você vai enviar essas fotos, essas imagens no grupo depois? Sim, depois a gente envia. Sim, depois a gente envia, tá? Os slides eu posso enviar já hoje para vocês e o vídeo fica disponibilizado dentro do formulário, tá bom? Tá bom. Pode Mas falar. já acabou a aula? É rapidinho, né? Você viu? Porque nada contra, mas as outras eram cerca de 1h30, mais ou menos. Você quer falar mais um pouquinho? Não, tá tranquilo, entendeu? Pode acabar aqui. Ô, professora, também em questão das notas, na ETEC agora também vai ser assim, você vai pelo seu histórico escolar. Sim, por histórico escolar, gente. E é aquela coisa também, né? Quando a gente desenvolve algumas habilidades, não é porque você está querendo ser superior ao outro, é pela questão de você estar integrado ao mercado. E você sabe, se você hoje não é um aluno que o seu boletim está adequado, o próprio mercado já te exclui, né? Tá ligado? Dá aquela força pra nós de geografia, né, professor? Ah, bonitinha.
Tá bom, a gente faz aquilo que é possível, mas, gente, a nota é do aluno, né? Eu acho assim, você tira a sua nota, o professor não dá nota para o aluno. É lógico que a gente vai valorizar aquele aluno dedicado, aquele aluno que está sempre, né, interagindo, mas, assim, a nota quem tira é vocês, né? O professor não dá nota, porque se o aluno não faz nada, tem como o professor dar alguma coisa? Fala, Luan. Oi? Não, não quero falar não, professora. Tudo bem. Ah, eu sei que você ia falar alguma coisa. Tá, Kaique, mais alguma dúvida? Tá, gente, só para finalizar, tá? Quem não assistiu o vídeo que eu passei para vocês, né, entendam esse processo de globalização. Então, é esse, né, advento que surgiu nos Estados Unidos da América na década de 80, né, no período da Guerra Fria, mas foi, né, expressivo mais na década de 1980, né? Promovido pelas tecnologias. Essas tecnologias, elas se expandiram, né? Quando se expandiram, né, chegou ao acesso, né, da sociedade, né, e das transnacionais. Então, primeiro das trans e depois da sociedade, né? Com o acesso à integração, né, das pessoas ao mundo tecnológico, né, o processo integrou. Com essa integração em redes, né, de pessoas, serviços, né, economia, mercadoria, informação e comunicação passou a ser instantâneo, e essa instantaneidade das coisas encurtou as distâncias, e esse encurtamento, né, ele eliminou as barreiras, né? Que barreiras, professoras? Tempo, distância. Então, eu estou aqui e eu posso ter acesso ou ir a qualquer lugar do mundo. Como? Por meio dos processos ou do advento tecnológico, né? Se eu não tenho essa integração, eu não sou uma pessoa integrada à rede mundial de informação e de comunicação. Ou seja, eu sou excluído da tal globalização. Se eu sou uma pessoa excluída da globalização, eu posso dizer que eu sou invisível no mundo hoje, né? Então, é aquela velha história, eu preciso estar, né, o tempo inteiro me inovando, para poder estar sendo integrado a esse mundo, né? Seja ele, né, econômico, seja ele político, seja ele cultural, seja ele, né, de outros modos. Mas a tecnologia é o que promove essa interlocução. E, além de tudo, eu tenho acesso a todos os hábitos e culturas do mundo inteiro, né? Porque a tecnologia me permite isso. Eu estou aqui e eu posso ter acesso aos hábitos alimentares, né, do povo do Mediterrâneo, por exemplo. Eu não preciso ir até o Mediterrâneo, como a gente vivia antigamente. Eu estou aqui e eu tenho acesso à cultura do povo islâmico. Então, eu não preciso mais ir até, né, uma região do Oriente Médio para ter acesso à cultura daquele povo, porque as tecnologias trazem até mim. Por isso que a gente fala que não existe barreira, que não existe distância. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Tudo? Tudo. Fala, Júlia. Não entendi. Tudo? Tá, então é isso, gente. Eu vou parar a gravação e assim a gente finaliza a nossa aula, tá bom? E desde já eu agradeço a vocês pela participação, tá? Pela colaboração e espero que vocês tenham entendido e que eu tenha contribuído com as aprendizagens de vocês, tá bom? Ah, bom, professor. Então, um beijo e até mais. Tchau, Kaique. Tchau. Tchau, gente. Tchau, seus lindos. Tchau, professora. Tchau, Até. professora.